Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre estrutura de poder nas organizações, seguindo os parâmetros da governança corporativa. Bom, quando se fala de estrutura de poder nas organizações, a gente está falando diretamente com essa estrutura de tomada de decisões importantes e relevantes dentro da organização. Então, a organização ela pode ter a sua estrutura de gestão organizacional, mas ela tem também esse complemento que a gente traz dentro da temática governança, que são estruturas de decisões para além da gestão organizacional. São estruturas de decisões nas quais elas têm representações, seja dos proprietários da empresa, seja da sociedade civil, perante os conselhos, e a partir dessa estrutura, a gestão dá um encaminhamento nos planos, nas estratégias, nas ações que as empresas vão desenvolver. Pois bem, essas estruturas de poder, elas podem ser divididas de algumas formas. A empresa ela tem autonomia para estabelecer quais são os formatos que ela irá utilizar, mas a gente verifica que dentro do contexto organizacional existe um predomínio, né, um padrão de estruturas de tomada de decisão, dentro da perspectiva de governança. Então, existem os conselhos de administração, onde você tem representações de conselheiros que têm vínculo direto com a gestão, são executivos daquela organização, mas conselheiros também que são independentes daquela organização, que representa, às vezes, os acionistas minoritários, acionistas majoritários, caso não seja uma empresa que tem capital aberto, mas seja uma cooperativa, então você tem lá os representantes dos cooperados, então você tem lá vários modelos de conselho de administração, mas com um o objetivo que os stakeholders sejam representados dentro dessas estruturas. E a partir desses conselhos, você tem aquelas reuniões que a gente chama de assembleias, né, que são pautas muito relevantes para a organização, que vai traçar um caminho específico, e aí convoca-se assembleias para que os representados, né, eles participem e tenham poder, inclusive, de voto aí para decidir se vai aprovar uma prestação de contas, se vai aprovar uma mudança de capital da empresa, se vai aprovar uma expansão. Então, são temas muito relevantes que são, às vezes, debatidos aí e votados em assembleias, compondo aí essa estrutura. Nós temos os comitês, né? Tem comitê de auditoria, tem comitê fiscal. Então, é um poder distribuído dentro da estrutura organizacional que busca fazer peso e contrapeso e controlar e também fiscalizar grandes empresas, grandes organizações que envolvem aí muitas pessoas, às vezes um número grande de unidades, muitos interesses, muitas ações. Então, é uma forma de você distribuir esse poder de decisão dentro dessas estruturas. Bom, mas quem realmente manda em uma grande empresa? Isso pode ser uma pergunta feita que muitos acham, ah, não, é o CEO da empresa, é ele que de fato manda na empresa. Com certeza, o CEO ele tem um poder de decisão dentro daquela organização. Até por isso ele é o CEO, seja o presidente, seja o diretor, mas ele tem esse poder de decisão. Mas ele manda em tudo? Ele define tudo daquela empresa? Não, a gente sabe que apesar daquele executivo, seja ele presidente, CEO, diretor, ele ter um poder de decisão importante e grande dentro da organização, nem todas as ações carecem apenas da aprovação dele. Ele pode ser um filtro para submeter uma decisão para o conselho, mas muitas decisões ele pode tomar uma decisão favorável e o conselho derrubar aquela decisão, ou o conselho não aceitar uma proposta, o qual ele submete para análise desse conselho. Então, esse poder, quando ele é distribuído, você tem lá a representação dos acionistas, que são os donos do capital, o dono da empresa, né? O conselho, ele tem essa característica de ser um órgão estratégico e também supervisor, estratégico porque as decisões estratégicas da empresa precisam ser apreciadas pelo conselho,
ou seja, precisam ser votadas no conselho. A empresa vai estabelecer uma política de expansão. Isso foi aprovado ou não foi aprovado pelo conselho? Então, o conselho vai apreciar. A empresa vai aumentar o percentual de dividendo para os acionistas. Olha, isso vai ser apreciado para o conselho. O conselho aprova ou não aprova isso. Então, o executivo ele pode submeter e defender isso perante o conselho, mas ele não tem o poder pleno de tomar uma decisão ignorando a decisão do conselho. Inclusive, ele deve seguir o que o conselho estabeleceu, o que o conselho votou. Então, o CEO é o executivo que decide e opera. Então, o conselho decidiu para aquilo, aquele caminho, esse CEO ele vai seguir aquele caminho decidido pelo conselho. E o mercado são os investidores, reguladores. Então, toda a sociedade que está envolvida aí, direto ou indiretamente, dentro daquele contexto empresarial, dentro daquele contexto organizacional, o qual pode ter suas representações dentro dessa tomada de decisão da empresa. Pois bem, então o poder nas organizações, ele é distribuído, equilibrado e fiscalizado por estruturas formais de governança. Volto a dizer, Conselho Superior, Comitê Fiscal, Comitê de Ética, você tem várias estruturas de apoio para que essa organização ela consiga ter essa distribuição para que as tomadas de decisões sejam as mais coerentes possíveis e distribuídas entre os vários atores que têm influência direta na organização. Então, por que as organizações precisam de estruturas formais de poder? Porque grandes organizações elas adotam tal estrutura para evitar abusos, ou seja, imagina só o CEO, ou o presidente ou o diretor tomar toda e qualquer decisão. Se ele for competente, habilidoso, ele pode tomar boas decisões, mas é um risco para a organização caso tenha lá um gestor, caso tenha um executivo que não tenha tanta competência ou haja de má fé. Então, quando você tem esse contrapeso, evita esse tipo de abuso. Ou seja, controla decisões, protege investidores. Então, quando tem isso distribuídos, essa estrutura estabelecida, isso evita muitos problemas e muita dor de cabeça para a organização. Então, é a base da confiança do mercado e da sustentabilidade empresarial. Então, evita abuso de poder, protege acionista minoritário, garante transparência, reduz riscos operacionais. Então, só lembrando, essa estrutura ela é uma estrutura profissional, sobretudo para aquelas organizações que têm essa pretensão de crescer, de expandir, de avançar. E aí ela precisa se estruturar para que tenha uma base, para que tenha condições de ter um crescimento aí saudável e sustentável ao longo do tempo. Bom, e como que estabelecida essa hierarquia clássica aí de governança, né? Esse poder ele flui dos donos do capital até a operação da empresa. Às vezes o dono do capital, ou seja, o dono da empresa, ele está também na operação, ele está na gestão da empresa, mas às vezes não. Às vezes ele já esteve na gestão, ele foi idealizador, foi presidente, só que agora ele saiu, profissionalizou a gestão e ele está apenas como conselheiro para tomar decisões mais estratégicas da empresa. Tomar decisões operacionais, tem pessoas responsáveis para isso. Então, existe a diretoria e operação, que é a gestão, execução e controle diário das operações daquela organização. Existe o conselho de administração, que é essa supervisão estratégica e direção. Então, o conselho decide lá a estratégia da empresa, aprova o planejamento estratégico, aprova as prestações de conta, analisa, aprecia, avalia, inclusive, quem serão os gestores da empresa. Então, o conselho de administração ele pode ter uma resolução, uma regulamentação, estabelecendo quais são os critérios para ocupar o posto de CEO da empresa, de presidente daquela empresa. Então, estabelece esses critérios e depois pode ter lá, os acionistas podem indicar um ou outro, mas dentro daqueles critérios que foram estabelecidos pelo próprio conselho. E os acionistas, que são os donos do capital e a autoridade final. Então, é quem toma a decisão, digamos assim, dentro da representatividade no conselho. Então, ele é representado e vai ter lá o seu voto apreciado, vai ter as suas considerações apreciadas pela gestão organizacional.
Sem essa estrutura, aumenta-se muito os riscos de corrupção, fraude, concentração excessiva de poder. Por quê? Porque há conflito de interesse. Então a gente sabe, o noticiário está cheio de notícias de executivos que tomaram decisões equivocadas para ter algum tipo de benefício próprio dentro da empresa. E às vezes esses executivos não são fundadores, não são donos da empresa. Eles foram contratados para fazer toda a execução operacional da empresa, para gerenciar aquela empresa. E às vezes esses interesses eles podem existir. E esse conflito de interesse é preciso mitigar isso dentro de uma estrutura de poder. E aí a estrutura de governança é justamente quando encaixa exatamente essa proposta. Ou seja, tem o dono da empresa, que não é executivo, mas o executivo que está lá, ele é profissional e as decisões serão tomadas baseadas no que o conselho de administração aprovou, avaliou como pertinente ou não, e ele vai ter que seguir exatamente o que foi estabelecido. Bom, então, sem essa estrutura, aumenta os riscos de corrupção, fraude e concentração excessiva de poder. Então, o conselho de administração ele é constituído aí como um órgão estratégico e responsável por direcionar a empresa, supervisionar executivos e também proteger os acionistas. Então, ele define estratégia. Então, um exemplo, olha, uma instituição de ensino traçou lá o planejamento estratégico para os próximos 5 anos, e o reitor daquela instituição estava com muitas ações que ele pretende colocar no planejamento estratégico. O conselho vai apreciar. Ele pode aprovar integralmente, ele pode aprovar parcialmente, ou ele pode rejeitar exatamente aquela estrutura. Ele pode pensar, o conselho pode avaliar que aquilo não cabe, não compete à organização, foge da natureza daquela instituição. Então, o conselho tem essa autonomia. Ou seja, se for uma empresa, o gestor da empresa está sugerindo ações de expansão, de crescimento, de implantação de novas unidades daquela organização. Então, ele pode ir lá defender essa estratégia, né, que ele propôs, mas o conselho pode apreciar e falar, olha, analisando o mercado e entendemos que não é o momento de expandir, não é o momento de crescer, apesar do gestor defender isso, o CEO defender, mas acho que o momento agora é da gente consolidar mercado e dividir e distribuir dividendos. Se o conselho aprovar e decidir por isso, ele vai ter que executar. Então, é importante entender que a estratégia do negócio não é a estratégia do CEO. O CEO pode contribuir e muito, e normalmente contribui, mas o conselho precisa aprovar, o conselho precisa entender que aquilo é importante e seguir conforme sugestões eventualmente feitas pelos executivos da empresa. O conselho também tem esse papel de supervisão que monitora a atuação da diretoria executiva. Então, olha, como que eles estão atingindo os resultados, quais são os investimentos que estão sendo feitos, isso está dentro dos parâmetros que foram aprovados no planejamento estratégico. Então, o conselho tem esse papel também de acompanhar, de avaliar. A governança, então, garante os controles e conformidade, conforme estabelecido, e a sucessão. Então, o conselho também, ele seleciona e prepara futuras lideranças. O conselho vai lá estabelecer, o fundador da empresa vai deixar o cargo executivo de CEO ou de presidente da empresa, então o conselho vai traçar um perfil necessário para estar ocupando aquela posição. Então, o conselho pode preparar isso. O conselho pode falar: olha, vai ser um mandato de 5 anos, e depois a gente faz um novo processo seletivo, ou vai ter um tempo, vai ter um salário teto, vai ter uma bonificação X. Então, o conselho pode estabelecer todas essas regras para que entre um executivo e falar: não, eu vou aumentar o meu salário, eu vou aumentar o salário de toda a diretoria. Espera aí, para aumentar isso tem que estar previsto. Existe um regulamento que foi aprovado pelo conselho, que o salário vai seguir esse parâmetro, os reajustes vão seguir outros parâmetros. Se ele quiser aumentar na canetada, ele não vai poder. Ele vai ter que mudar os parâmetros, quer dizer, ele vai ter que propor uma mudança dos parâmetros, essa proposição passar pelo conselho e, a partir daí, ele conseguir executar o que foi proposto. Ou seja, ele não consegue, com uma canetada, fazer toda aquela mudança. Estão percebendo aí como que o poder ele é limitado? Pois bem, e aí qual que é o papel do conselheiro, né? Então, existem alguns tipos, né? Tem o conselheiro interno,
que são os executivos da própria empresa. Então, esses conselheiros são muito relevantes, porque eles conhecem o negócio, conhecem a estrutura, mas tem o conflito de interesse. Como eles estão dentro do negócio, eles podem tentar propor alguma coisa que favorece eles no âmbito pessoal, por exemplo. Mas existem os outros tipos de conselheiros, né? Conselheiro externo, que não são os executivos da empresa, ele está fora, ele não exerce atividade dentro da gestão empresarial, trazem uma visão de mercado e experiência de setor, né? Então, muitos conselheiros de empresas, por exemplo, empresas de mineração, tem conselheiros que já atuaram na mineração há muitos anos, não naquela empresa, mas eles estão participando do conselho, então tem uma visão mais ampla, tem uma visão ampla daquele mercado, daquele contexto. E tem os conselheiros independentes também, que são sem vínculos com controladores, ou seja, não tem vínculo com órgão regulador, não tem vínculo com a empresa, e eles garantem maior imparcialidade ali e protegem, sobretudo, quem é o minoritário da empresa. Às vezes você tem lá uma ação minoritária, você não representa nem 1% do quadro acionista da empresa, mas você tem um representante lá que é o representante dos minoritários. E por que essa independência ela é tão importante? Porque quando você tem conselheiros independentes, isso reduz os riscos e também conflito de interesse. Então, aumenta a imparcialidade das decisões e protege os acionistas aí minoritários. Então, quais são os riscos a evitar nesse caso? Conselhos decorativos. Algumas empresas, infelizmente, apesar de existir a denominação do conselho, esse conselho é pouco atuante. Então, esse conselho não tem uma estrutura rígida de regulamentos, de resoluções, de estabelecimento, atribui muito poder à gestão, ao grupo de executivos. Então, são conselhos mais decorativos. Então, quando você tem esse conselho decorativo, essa influência excessiva do controlador e a falta de diversidade, transparência pode prejudicar. Haja vistas várias fraudes que nós já tivemos notícias de empresas que tinham conselho e às vezes passou muita coisa lá errada e o conselho não atuou, de certa forma não percebeu, não analisou. E aí, trago para vocês, inclusive, uma notícia, né, de 2024, mas foi uma notícia que gerou uma repercussão bem considerável dentro do mercado, do conselheiro da Vale, né, que pediu a destituição do cargo, né, ele renunciou alegando a interferência política. E qual que foi a alegação desse conselheiro? Ele era representante dos minoritários da Vale e, na época, né, na ocasião, tinha lá uma discussão, uma especulação da indicação do Guido Mantega para ser o presidente da Vale ou até mesmo para ser o conselheiro da Vale e tudo. E o conselheiro independente, ele levantou essa bola, falou que estava tendo influência política, tudo, pediu inclusive a renúncia, mas a gente sabe que isso gerou uma repercussão tremenda, ações da Vale começaram a cair, depois eles retrataram, eles vieram a público dizer que não tinha nada daquilo, enfim, eles conseguiram contornar. Mas será se não fosse um conselheiro independente, essa figura não teria emplacado lá essa especulação, de certa forma, se isso de fato aconteceu, essa figura não teria emplacado lá na empresa? Então, só para vocês refletirem aí a importância quando se tem pessoas aí com independência dentro dessa estrutura de tomada de decisão. Isso é muito relevante. Bom, continuando. Então, as assembleias gerais, né, que são aqueles atos de reunião onde se apresenta, né, várias pautas lá para ser discutida e apreciada no conselho. Então, a reunião máxima dos acionistas é o espaço onde os donos do capital exercem seu poder de decisão. Ele exerce, às vezes, alguns casos, né, tem poder de voto, outros não, mas ele exerce o seu poder de decisão e entende o que a empresa vai fazer, o que será feito aí em termos de estratégia, em termos de prestação de contas. Então, existem as assembleias ordinárias, né, que ela normalmente é anual, aprova as contas, o percentual de dividendo e elege também os conselheiros, e tem a extraordinária, que, quando necessário, decide as fusões, mudanças societárias e capital. Quando que elas acontecem? Acontece quando, às vezes, há uma oportunidade de mercado.
a empresa quer adquirir uma outra subsidiária, só que o executivo ele não tem o poder para fazer essa aquisição. Aí ele convoca uma assembleia extraordinária e fala: olha, a empresa tem capital para aquisição, isso é estratégico para o negócio, vai diminuir custo para a empresa numa determinada etapa do processo, isso vai aumentar o valor da empresa, enfim, ele pode defender e justificar o real motivo para essa aquisição. E isso vai ser discutido, por exemplo, numa assembleia extraordinária. Ele não vai conseguir ir lá e executar a operação, né, aquisição. Ele vai precisar ter esse referendo, né, do conselho. Se o conselho achar que não faz sentido, não é uma empresa que vai compor aquele grupo empresarial, não vai gerar muito valor para a empresa, ele pode indeferir e o gestor da empresa ele vai ter que acatar aquilo. Então, caso da Vale, né, que após tragédias ambientais, investidores usaram assembleias, né, para cobrar responsabilidade socioambiental e pressionar por mudanças de governança. Então, os casos aí dos desastres, né, das tragédias que aconteceu com a Vale, tanto de Brumadinho quanto da Samarco, questão de Mariana, né, que era subsidiária. Então, o Conselho exigiu o estabelecimento de várias camadas, digamos assim, de verificação, de auditoria, de proteção, para evitar aquele tipo de crise, que foi quando aconteceu toda aquela tragédia. Então, o Conselho ele tem esse papel de avaliar, de verificar, de apreciar se de fato a empresa vai cumprir com o seu propósito, que é de crescimento, mas gerar valor para a sociedade também. Então, os conselheiros, ele pode ter a representação do acionista, mas não são só apenas acionistas representados. Você tem sociedade civil, você tem representante de colaboradores, você pode ter uma estrutura bastante diversificada de conselheiros. Pois bem, o que seria o comitê de auditoria? Ele é o órgão especializado, né, que é ligado a esse conselho de administração, que ele supervisiona, ou seja, o conselho de administração recebe lá os balanços da empresa. Mas será se o conselho vai ter energia, força, braço suficiente, pessoa suficiente para ir lá na contabilidade e verificar se aqueles dados estão corretos? Normalmente não. Então, o que é feito? Solicita um comitê de auditoria para conferir se aquelas informações, elas de fato correspondem à realidade da empresa. Então, o comitê de auditoria ele supervisiona as auditorias, também o risco, né, garantindo a credibilidade financeira da empresa. Então, revisão financeira, revisão de demonstrativo, auditorias externas, controle de risco, monitoramento operacional, compliance, tendências atuais, que agora a gente fala muito da ESG, riscos cibernéticos, proteção de dados, tudo isso o comitê pode fazer análise, né? E hoje, quando a gente fala, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, muitas empresas estão correndo atrás porque elas têm dados muito vulneráveis, elas trabalham com um volume grande de informação dos clientes e às vezes não tem camadas de segurança suficiente para evitar o vazamento de dados. E aí, dentro dos comitês de auditoria, há várias recomendações. Olha, tem que aumentar as camadas de proteção, tem que verificar a estrutura para não haver vazamento de dados, e tudo isso implica em investimento, às vezes diminuição do lucro da empresa. Isso é apreciado, isso é levado para o conselho apreciar e tomar a decisão mais adequada. Tem o conselho fiscal, que é importante diferenciar conselho fiscal de comitê de auditoria. Conselho fiscal, ele é o órgão aí de fiscalização legal previsto em lei, né? Representando os acionistas. Então, tem a fiscalização legal, analisa demonstrativos e demonstrações financeiras. Ele pode ser temporário, às vezes ele é estabelecido para conferir os demonstrativos anuais da empresa e depois ele é destituído. Ele representa os acionistas, mas ele pode ser permanente também. Já o comitê de auditoria, ele é uma estrutura técnica permanente, ligada ao conselho de administração. Então, ele tem essa supervisão técnica, revisa os controles e riscos da empresa, ele é permanente e apoia as tomadas de decisões do conselho. Ambos, esses órgãos, eles são
apesar de ser complementares, mas ambos são essenciais para uma governança robusta. Ou seja, você tem informação, você tem conferência e você tem a tomada de decisão. Eles atuam de forma complementar e não concorrente. E aí, para a gente sintetizar, dentro dessa proposta de distribuição de poder, tomada de decisão dentro das estruturas organizacionais, a governança, ela distribui o poder, então evita essas concentrações. Evitando concentrações, evitará também os abusos. Os conselhos, eles supervisionam, eles protegem os acionistas, supervisionam a empresa e também decidem sobre as estratégias que a empresa irá adotar ao longo do tempo. As assembleias, elas representam os acionistas, né, decidindo aí os rumos da empresa, e os comitês, eles vão fortalecer. Então, controle, risco, conformidade. Então, o comitê avalia a legislação e fala: essa empresa não está cumprindo a regra, tem que reinvestir, tem que reestruturar, tem que adotar novas camadas aqui, fazer reajuste, porque ela não está cumprindo regras. Isso pode, eventualmente, ocasionar em multas para a empresa, isso pode gerar um dano maior, um acidente, um comprometimento aí da operação da empresa, e isso prejudica a credibilidade. Prejudicando a credibilidade, a ação da empresa pode cair, prejudicar o acionista minoritário. Então, esses comitês, eles são muito relevantes para fazer toda essa verificação e fiscalização. Então, as empresas sustentáveis, elas não dependem apenas da liderança forte, mas de estruturas de poder equilibrada. Uma liderança forte pode ser muito positiva e contribui muito para a organização, mas se essa organização depender apenas da liderança forte, ela fica muito refém de uma figura, de uma pessoa, às vezes de um grupo de executivos. Esse grupo de executivo saindo, indo para outra organização, essa empresa pode perder muito quando ela depender apenas dessa liderança, de uma figura forte enquanto líder. Mas quando ela tem estruturas de poderes equilibrados, por mais que você tenha o líder que não seja tão habilitado e qualificado, as estruturas de equilíbrio podem tentar amenizar esse problema e até uma solução mais permanente, ou a troca do gestor, troca do CEO, enfim. Mas a estrutura, ela consegue, de certa forma, fazer tal movimento para evitar qualquer tipo de prejuízo quando não há um gestor habilitado e qualificado para o cargo. Pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.